preparando Êxodo 12, verso 12. Vamos ficar de pé. Êxodo 12, verso 12. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Amém. Grande Pai, estamos aqui dependendo do Senhor para, mais uma vez, darmos mais um pouquinho de alimento para águias, pois o Senhor sabe muito bem que a águia só satisfaz com a palavra. Ela rasga com o bico. A palavra pode estar difícil, mas ela rasga com o bico e come. Ela crê, ela aceita, porque é águia. E estamos aqui para manifestar nossa natureza de águia, para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Vamos prosseguir, talvez falar mais um pouco de sangue, redenção, expiação. Eu quero comentar com vocês sobre a redenção pelo livro aberto e a revelação. No Velho Testamento, como nós aprendemos com o irmão Brana, e vamos só aprender com o irmão Brana. Hoje vocês não aprendem comigo, vocês aprendem com o irmão Brana outra vez. Meu irmão Brana já foi, mas que ficou suas mensagens. E através destas mensagens, nós aprendemos. Se o povo soubesse dar valor, não é difícil ler estes livrinhos, porque nós temos aí nas denominações suas escolas dominicais e ler um livro de alguém. Eles passam a dar um estudo de alguém para a igreja. Então não é difícil nós chegarmos aqui e ler uma parte de uma mensagem do profeta que também dá um estudo. E o estudo que ninguém nunca deu. Você não encontra ninguém pregando o que William Brana pregou. Ele pregou por inspiração. Deus deu aquilo e ele passou para nós. Nós estamos aqui só repetindo. O nosso trabalho é repetir o que o profeta falou. Pelo menos é o que está na Bíblia, é um ministério que está na Bíblia. Depois de comer o livro, tem que profetizar outra vez. A pessoa fala do que está cheio o coração. E se está cheio, é porque comeu. O que você come vai para o estômago, o que você come da palavra, então vai para o coração, para a alma. E aí a boca fala do que está cheio, a alma, esse coração. Então, o sangue vos será por sinal. E você sabe que não adiantava matar uma galinha, matar um coelho, não adiantava. Lá está escrito que é cordeiro. Mas eu não tenho um cordeiro aqui, vou ter que... Não, é cordeiro. Cada família em Israel tinha que ter cordeiro. Que é como cada crente tem que ter Bíblia. Porque cada família tinha que ter cordeiro. Quando eles foram para o deserto, não tinha cordeiro. Você sabe que tinha hora que não tinha cordeiro. Tinha gente que tinha que oferecer uma rola, porque não tinha cordeiro. E o pecado que eles tinham praticado, apenas um sangue, uma oferta de uma rola poderia valer.
outro um touro. Mas o importante está no cordeiro, porque o cordeiro está de Gênesis a Apocalipse. E o sangue que Moisés disse para aplicar nos umbrais das portas era sangue de cordeiro. Então não adianta a gente querer aplicar outra coisa. Se a doutrina da Bíblia é uma, só tem que ser aquela. É como o batismo. O batismo não adianta ninguém ser batizado senão em nome do Senhor Jesus Cristo. O mundo diz, todo batismo é igual, tanto faz Pai, Filho e Espírito Santo, como Jesus Cristo. Não é igual. Então o que se precisa para entender? Precisa de revelação para saber qual é o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aí você ficou sabendo disso? Eu fiquei sabendo disso há 40 anos atrás, já estou velho nisso. Fiquei sabendo, cumpri há 40 anos atrás. Já está para cumprir 40 anos. O que a gente sabe tem que colocar em prática. O que você ouve, você crê e coloca em prática. Então, nós ficamos sabendo, outro batismo funciona? Não funciona. Mas o povo não continuou batizando, falando Pai, Filho e Espírito Santo, continua até hoje. Eles vão continuar até no arrebatamento, batizando, falando Pai, Filho e Espírito Santo, sem saber o nome. Porque eles não têm revelação do nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se tivesse revelação, ele saberia que Pai, Filho e Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo. E quando ele disse para batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, então eles chegariam e batizariam em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas como não tem, revelação tem que continuar com aqueles velhos dogmas que nós trouxemos da Igreja Católica. Foi a Igreja Católica que trouxe isso, passou para o protestante, passou para o wesleyano, passou para os pentecostais. Mas quando chegou a mensagem do profeta, a coisa mudou. Então agora já se tinha revelação do que era aquilo. Já podíamos dizer, se você me mostrar na Bíblia uma pessoa batizada falando Pai, Filho e Espírito Santo, eu largo de ser crente. Eu largo de pregar. Então, que coisa, esse povo tem coragem. Hoje eles estão com vontade de parar de pregar. Porque se alguém mostrar para eles, e quantas vezes você pode ver que uma pessoa diz, eu vou mostrar para aquele pregador que tem batismo falando Pai, Filho e Espírito Santo. Aí eles vêm com Mateus 28, 19. Não, eu quero na Bíblia. Oh, mas não é Bíblia? Não, isso daí foi o que Jesus ensinou e precisava revelação para poder fazer. E Pedro foi o revelado do dia que começou em Pentecostes, Atos 2, 37, 38. O que faremos, varões e irmãos? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, Pedro sabia. Aí começa o ensinamento. Aí começam as pessoas a escutar o que Jesus diz. Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ele precisa do ensinamento. E como ensinar se não sabe, se não aprendeu? Então tem que se aprender primeiro para depois ensinar. Então foi isso que aconteceu com Pedro. Ele aprendeu e aí você vai na Bíblia. Começa as pessoas batizadas, pois daqui você sabe que é rudimento. Vou só passar por isso daqui para mim chegar no sangue. Certo? Então você passa por esses batismos, em nome de Jesus Cristo, vários batismos na Bíblia. Está em Atos. Aí você já vai encontrar em Atos dos Apóstolos, que são atos do Espírito Santo, nos Apóstolos, esses batismos. Quer dizer, em Atos dos Apóstolos, você não vai encontrar uma pessoa batizada falando Pai, Filho e Espírito Santo. Isso eu quero chegar até no momento da mensagem. Você vai encontrar pessoas dizendo que o irmão Branham tem que voltar na primeira e segunda etapa, mas na terceira etapa você não vai encontrar ninguém dizendo que o irmão Branham precisa voltar, porque já tem revelação daquilo que o irmão Branham pregou.
Então não se necessita mais disso. Isso tudo é descoberto pela revelação. Então vamos lá, sangue no umbral da porta. Aí eu chego lá, passo um sangue de galinha. A casa não vai ser protegida. Mas eu passei sangue, mas não é válido. O pacto não é válido porque Deus diz cordeiro. Quando Deus diz uma coisa, você tem que fazer o que Deus diz. Ele diz cordeiro. Então você vai e mata o cordeiro. Foi o que um profeta ensinou. Ninguém podia ensinar, os demais iam era criticar. Passamos lá pelo arraial de Israel, você sabe o que aconteceu? Olha, a casa deles está uma bagunça. Tem sangue para todo lado. Cada casa que nós passamos, as ombreiras das portas estavam tudo cheia, banhada de sangue. Aquele povo deve ter ficado doido. Eles não entendiam o que era aquilo. Passa-se no Egito, que está ali junto, a terra de Gozem, é ligado ao Egito, é do Egito. Mas só que tem um povo, que tem um profeta, para eles ouvir. Tem um povo que tem uma coluna de fogo para os guiar. Tem um povo que tem uma mensagem diferente do Egito. Então aquele povo tinha uma mensagem que era diferente. O povo diz, mas vocês querem ser diferentes? Nós não queremos, é que temos um profeta, temos a coluna de fogo e temos uma mensagem. Então temos que pregar aquilo que Deus deu, como Israel pregou sangue nas ombreiras da porta. Aquilo era uma pregação, sem falar, sem convencer os outros, só ser criticado. Passou o sangue, era para proteção, porque o anjo da morte ia passar, e aonde ele visse o sangue, ele não entrava. Este foi a expiação de Israel naquele dia. Para sair do Egito, a redenção foi o sangue. Em cada momento você vai ver redenção sendo sangue, mas eu quero passar aqui por vários tipos de redenção para você ver que o irmão Branham ensina isso. Que sem sangue não há remissão de pecados. Mas tem um tempo que o sangue termina. O sangue de bodes terminou, agora chega no tempo de Cristo. Vamos chegar aqui e ver a mudança de sacrifício. Aqui no Velho Testamento mata-se um cordeiro. Então chegou Jesus no Novo Testamento, o povo está matando cordeiro. Já não era tempo mais de matar cordeiro. Mas eles tinham que saber qual era o cordeiro do dia. E eles continuavam crendo no cordeiro animal. Mas o cordeiro do dia era Deus em carne, era um homem. Aquele era o cordeiro. Vamos aqui pela Bíblia, se você estiver com frio, vão esquentando, esfrega a mão aí. Certo? Que está muito bom, eu gosto desses momentos frescos assim, fica muito bom. São João capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, é uma mudança de sacrifício. Agora já não é mais um cordeiro animal. E você acha que era fácil crer na mensagem de João Batista? Até ali todo mundo está matando o cordeiro. Agora João chega e mostra diferente. Ele diz, olha o cordeiro de Deus lá. Em outras palavras, aquele lá que vocês vão ter que matar. Para proteção. É aquele cordeiro. Porque ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eles não creram que ele era o cordeiro também. Não admitiram que ele era o cordeiro. Por quê? Porque eles já tinham o cordeiro animal e não deixava daquilo. É como nós temos uma religião, nós não deixamos da nossa religião. Nós criamos em Trindade, aí eu dizia assim, ó, eu não largo da Trindade de jeito nenhum. Depois aparece a dualidade, a gente fala, olha, é dois agora, eu não largo disso mesmo. Aí aparece a unidade pregada pelo profeta, nós temos que fazer a mesma coisa. A pessoa está segura numa coisa e que o tempo foi mudando e a luz foi chegando
E você foi se assegurando naquilo que foi chegando, porque era a revelação do dia, era a mensagem do dia. Eu era presbiteriano, passei para o pentecostal, mas depois chegou a mensagem, eu fui da mensagem do profeta, primeira e segunda etapa. Aí quando eu vi que aquilo perdeu o poder, que Deus já estava em outro lugar, eu passei para outro lugar. Não é você vive trocando de religião, não é trocar de religião, eu tenho que ir atrás do sacrifício, da redenção, onde ela está manifestada, eu tenho que encontrá-la. Então eu sou um eleito, você é um eleito, você tem que encontrar esta redenção no dia que você vive. Então se eu falar para você, aplica sangue no umbral da porta, você sabe que não vai adiantar nada. Aplica o sangue de Jesus, mas já não tem mais, é a química. Não tem mais. Agora então é pela fé. Se aplica pela fé o sangue de Jesus Cristo. Aí você diz, eu ainda continuo tendo fé que o sangue de Jesus Cristo fará isto por mim. Mas não é mais o sangue. Oh, meu Deus do céu. A gente vai vendo a mudança se não acompanhar. Eis o Cordeiro de Deus. Tinha que largar o cordeiro animal. Vamos andar agora atrás desse Cordeiro de Deus. O que ele falar, nós vamos obedecer. Eles não fizeram isso, os apóstolos fizeram e ainda entrou um Judas no meio. 70 pregadores voluntários apareceram, mas não aguentaram também. E quando Jesus vê que tem muita gente, principalmente pregador, ele prega tão duro que manda os pregadores tudo embora. Ele prega uma mensagem que pregador não entende. Jesus pregou mensagem que pregadores não entenderam, mas também falar o que ele falava, aquilo, eles examinavam o que Jesus dizia com o que Moisés falou, e aquilo parece que chocava. Eles disseram, não dá para crer nele, ele está dizendo que nós temos que comer a carne dele e beber o sangue dele, não tem jeito. Moisés falou que não pode comer nem sangue de animal, agora quanto mais sangue humano, não podemos. Ele não tem a mensagem certa, e era o que tinha, era a mudança que houve. Deus não muda em sua essência, mas Deus muda em seus morfes, quer dizer, seus homens, suas maneiras de pregar. Deus sempre está mudando, mudou de lei para a graça, mudou de graça para a revelação, mudou dos apóstolos para as eras, mudou das eras para a Brana, e você sabe que ele não finalizou em Brana, mudou de Brana para a esposa, não é Mameda, a esposa de Cristo. É uma mudança que ele faz. Agora, como que ele fez essa mudança? Vai na Bíblia, você vai encontrar. Você encontra ele no irmão Brana até Apocalipse 10, de 1 a 7. Mas quando chega de 8 a 11, já não é mais o irmão Brana. Deus está operando em quem está comendo o livrinho e que tem capacidade de profetizar outra vez. Então, mudança de sacrifício. Olha, não te arrepies quando algo acontece que você não entende. Você somente vai na Bíblia e vê se Deus mudou aquele sacrifício. Eles disseram, nós queremos um cordeiro animal. Deus diz, não, eu tenho um cordeiro humano. Deus em carne. Não adiantava eles matar cordeiro. E você sabe que os judeus matam cordeiro até hoje. Irmão Brana fala disso. Eles não creram em Jesus Cristo. E por não crer em Jesus Cristo, então vai geração e geração, vai passando, e eles continuam na mesma fé. Eles não mudaram. Os judeus não mudaram de Moisés. Agora eu dou graças a Deus que eles não mudaram de Moisés. Porque se eles tivessem mudado de Moisés para Jesus, eu teria sido perdido, você teria se perdido. Eles não mudaram, porque Deus os cegou para que nós, os gentios, pudéssemos entrar pela graça. Então agora somos agradecidos a Deus por poder ver este cordeiro neste dia. Escuta aqui mais um pouquinho, só falando sobre o cordeiro, que eu quero passar sobre isso, para conversarmos um pouco. Um cordeiro para cada casa. Já está em Êxodo 12, verso 3. Cada casa mata seu cordeiro. Cada casa. Eu vou usar a do vizinho, não vou matar meu cordeiro, não.
tem que matar o seu cordeiro. Você não vai receber nada do cordeiro do vizinho. Você vai receber da obediência que você tem do seu cordeiro. Você tem que matar o que você tem. Você tem que pôr a sangrar o que você tem. Você tem que pegar o sangue, é exatamente daquela ovelha ou daquele cordeiro que você tem, e aplicar no umbral da porta. Não vai querer pegar do outro, que muitas vezes queremos, vamos pegar emprestado do irmão, emprestado do vizinho. Não, aqui não pode. Você tem que ter, porque a Bíblia diz um cordeiro para cada casa. Cada casa só ficava segura, irmão, se o indivíduo não tivesse um cordeiro, tinha que comprar. A família não tivesse um cordeiro, mas aqui nós só temos ganso, galinha, e peru e coelho. Vamos trocar a troco de um cordeiro. Vamos trocar tudo isso por um cordeiro. Eles teriam muito mais vantagem se trocasse todo o seu quintal por um cordeiro do que ficar com todo o quintal que não tinha uma oferta que sangrava do jeito que Deus queria. Então não adianta você ter um monte de culto no seu quintal, mas não tem a oferta que Deus pede. Se Deus estivesse pedindo sangue de bodes hoje, nós íamos matar os bodes. Mas hoje, eu vou te mostrar aqui na mensagem, vamos para a Bíblia e na mensagem, que não é o sangue mais. E as pessoas com medo, hoje eles falam que não tem mais sangue. Não é o sangue mais. O sangue foi lá no Calvário, o sangue, a química, foi lá no Calvário. Depois do Calvário não era o sangue mais, era a sua fé apenas no sangue, mas não ficava apenas no sangue. Teria que receber a vida que saiu do sangue. O cordeiro, irmão Brano ensina que aquele cordeiro podia morrer, mas não podia voltar a vida do cordeiro ao pecador, porque era uma vida animal. Por isso Deus veio em carne, morreu, sangrou, e agora a vida, que é o Espírito Santo, sai daquele sangue e vem a você. Você diz, eu quero o sangue. Diz, não, você tem que querer o Espírito Santo. Não é apenas o sangue. Porque a pessoa com o sangue, vamos mexer um pouquinho, ou um homem santificado, não bebe, não fuma, não joga, não prostitui, não mente, não rouba, é uma joia. Um homem santificado, uma mulher santificada, ela não corta cabelo, não usa curto e não vive uma vida errada, sensual. É uma mulher santificada, mas isso não funciona hoje. Só isso não. Depois do Calvário, isso já não funcionou mais. Funcionava até no Calvário. Depois do Calvário tinha que se tomar a vida que saiu do sangue. Foi quando Jesus morreu. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ali ele morreu. No dia de Pentecostes, o que foi que caiu sobre a igreja? Sangue outra vez? Não. Deus estava mudando, a expiação estava chegando, a redenção era pelo Espírito Santo. Você recebeu aquela redenção pelo Espírito Santo durante esse período de 7 eras da igreja. Mas nós ouvimos muito sobre sangue. É sangue, mas não era o sangue. O sangue é para te limpar apenas. Você precisa agora de deixar o Espírito morar em você. O Espírito Santo viver em você. Não apenas o sangue para te limpar. O irmão Brano mostra isso, e Jesus Cristo pregou que uma casa limpa e adornada, ela fica mais fácil para aquele demônio que saiu voltar com mais 7. Eu não bebo, não fumo, não jogo, não prostituo, graças a Deus, mas não tenho o Espírito Santo também. Então, você está pior ainda. Você está pior porque a Bíblia diz que aquele demônio que saiu, que fumava, que bebia, que estava em você, que jogava, que prostituía, que roubava, que mentia, aquele demônio saiu, agora ele vem e a casa está limpinha, santificada. Ele já chama mais 7 colegas. É Jesus que diz, vem 7 demônios, e o estado daquela pessoa se torna pior do que o princípio. Então, meus irmãos, não é apenas santificação.
Muita gente está julgando, eu estou bem de vida porque sou santificado, não faço isso, não faço aquilo. Não, você tem que saber a redenção do dia que você está vivendo. Os pentecostais se vangloriaram em falar línguas, curar enfermos, expulsar demônios, enquanto Deus já estava muito mais na frente. Deus já estava começando a entregar uma luz da palavra de batismo, restaurando a palavra através do ministério do Mombrana. E os pentecostais achando que falar línguas, e até hoje, e tem muita gente na igreja até da mensagem, que acha que fazer barulho é uma benção, e que pular e gritar é uma benção. Quando você chega nos selos, primeiro selo 132, o irmão Brana diz: pulam e gritam e não recebe nada porque não conhece o novo nome. Mas não deixa de pular. Pula e grita. Não conhece o novo nome, mas pulam e gritam, porque eles acham que pular e gritar é o suficiente. Quantos pregadores pentecostais falam 10 palavras em português e uma meia dúzia numa língua que você não entende? Do púlpito, para poder causar uma atração no povo, e eles dizem: oh, esse pregador é consagrado. Se ele fosse consagrado, ele falava português claro. A consagração só fala o português claro, para as pessoas entenderem. Se fala numa língua que os outros não entendem, a Bíblia, Paulo falou que isso é confusão, que você pode falar assim lá no seu quartinho de oração, não na igreja. Na igreja você tem que falar o português claro, vamos falar aqui na nossa língua. Tem que falar a língua que o povo entende. A mensagem que nós pregamos não é outra língua, ainda que pareça uma outra mensagem, mas é a mesma mensagem que Jesus pregou, que Paulo pregou, até que Moisés pregou. Só que simplesmente vai mudando o estilo de redenção. Redenção pelo sangue animal, redenção pelo sangue de Jesus Cristo, redenção pelo batismo do Espírito Santo. Você diz: olha, eu creio no sangue de Jesus, foi batizado com o Espírito Santo? Não, mas então não adiantou nada. E as pessoas ficam seguras: olha, eu creio no sangue, mas já não é só sangue. 50 dias após a morte de Cristo, já veio o Pentecoste. Tinha que descer o Pentecoste, porque não podia ficar apenas na química. Tinha que o povo receber a vida, o Espírito que saiu daquele sangue no Calvário. E muitos até hoje estão achando que precisa ficar agarrado no sangue. Quando a gente diz: olha, irmãos, não há sangue, mas no propiciatório, porque o irmão Brana falou: nosso Deus, parece que tem uma vasilha de sangue lá, e parece que tem um Jesus lá que está pingando até hoje. Isso aconteceu no Calvário. Depois dali, você já tem que receber a vida que saiu dele em você. Não podia receber no tempo da redenção pelo animal, o cordeiro, mas agora pela a redenção pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, você já podia receber, porque aquela vida que saiu de Cristo veio no dia de Pentecostes e encheu a igreja naquele dia. Amém. Amém. Deixa eu passar mais um pouquinho aqui. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Vamos aqui para mim não tomar muito o vosso tempo. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém? Essa daqui é a maneira que você vê a sua redenção, que veio pelo sangue do cordeiro incontaminado, imaculado e incontaminado. Vamos aqui chegar no Apocalipse. Apocalipse 5, verso 6. Você vai encontrar, está dentro das eras. Estou falando ainda dentro das eras. Estou falando ainda de sangue. Estou falando da vida que saiu no Calvário e que tem voltado sobre o crente. Então aqui está, Apocalipse 5, verso 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto,
e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então nós já conhecemos isso através da mensagem do profeta. As 7 pontas são as 7 eras, os 7 olhos são os 7 mensageiros de Deus. Isso tudo aqui está dentro da era conhecida do sangue e do Espírito, da vida que saiu do sangue. Você não pode viver sem isso. Não existe meio de você viver sem santificação. Eu quero que você entenda isso. Santificação é a Bíblia toda. Agora, batismo com o Espírito Santo, só os eleitos do dia é que recebe. Tinha muita gente no dia de Pentecostes, mas aquilo desceu sobre os eleitos de Deus naquele dia. Não vai descendo sobre muita gente, desce apenas sobre os eleitos. Deus está dando de sua vida ao seu povo. Se a minha natureza não identifica com a natureza do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que nós temos que aprender dele. Ele diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Agora, muitas vezes nós não aprendemos dele. Nós não somos mansos, não somos humildes de coração. Então nós não aprendemos dele. E como receber a vida dele sobre nós, se não aprendemos dele? Então temos que aprender dele para receber a vida dele sobre nós. Bem, vamos falar agora que terminou a redenção pelo sangue de Jesus Cristo. A mensagem do sinal, parágrafo 17, essa que vou ler, e numa nova tradução aí, é 93. Eu vou ler só uma parte do parágrafo. Tem sido cordeiro desde o princípio. Foi o cordeiro no tempo de Lutero, no tempo de Wesley, porém agora é o tempo do sinal. Foi cordeiro nas eras anteriores, mas agora, o profeta está falando, agora ele não é cordeiro. Agora é tempo do sinal. Agora é tempo da vida. Agora é tempo do Espírito Santo. Mas isso daí, tempo do Espírito Santo, já era lá atrás. Mas lá, você tem que saber que foi a morte do Cordeiro de Deus, lá na cruz. E aqui agora, você tem que receber a vida, que saiu exatamente dessas 3 etapas. O que gera essas 3 etapas? Como o irmão Brana ensina, como um parto natural: água, sangue e a criança. O seu nascimento é assim. O nascimento da igreja de Deus é Lutero, Wesley e Brana. Vamos aplicar. Mas foi os dons. Não, os dons não foram. O povo foi apelidado de que foram batizados com o Espírito Santo. Mas a era do batismo com o Espírito Santo não foi essa era pentecostal aí perto de nós, em 1910. Não foi esta era. A era do batismo com o Espírito Santo foi exatamente a era que nasceu o Cordeiro. Aí já poderíamos entrar lá em Jeová Jirê 99:100. Ele fala Jesus sendo o Cordeiro. E ele mostra que hoje também é o Cordeiro. Isso não é uma denominação. O Cordeiro aqui agora nasceu quando? Então você vê, Jesus nasceu em abril e o Cordeiro desse tempo nasceu também em abril. William Marion Branham, o Cordeiro. Então nós temos um nome lá, ao Cordeiro de Deus, e temos um novo nome daquele Cordeiro, quando ele manifesta aqui na última era, ele nasce como Cordeiro. Mas quando ele brada, não brada, ele não vai ficar como balindo como Cordeiro, agora ele brada como leão. É uma mudança. E se você não acompanha essa mudança, você não acompanha a sua redenção. A minha redenção, o que é redenção? Salvação. É a minha salvação. A minha redenção é a minha salvação. É o meu resgate, essa redenção. E eu fui resgatado por quê? Então aqui está. Ele foi Cordeiro
desde o princípio. No tempo de Lutero, tempo de Wesley, porém agora é tempo do sinal. E agora não é cordeiro mais. 57. São coisas que vocês já têm ouvido eu pregar. Estou apenas posicionando para vocês notarem esta redenção. O irmão Brana pregou redenção pelo sangue, redenção pelo poder. E agora eu estou pregando essa redenção aqui para mostrar para vocês o que ele pregou dentro das mensagens. Estas demais redenções foram pregadas aqui dentro da mensagem. 57, o sinal, e na nova tradução é 185. Esta mensagem, escuta, esta classe de mensagem, pregando o sinal, é o Espírito Santo. É o que eu preciso, que você precisa. Esta classe de mensagem não podia vir em nenhum outro tempo. Não podia vir no tempo de Lutero, nem no tempo de Wesley, nem tampouco no tempo pentecostal. Não podia ser assim. Essa mensagem não podia vir naquele tempo, porque o tempo de Lutero, o tempo de Wesley, o tempo pentecostal era tempo do sangue, da química. Mas não podia, essa mensagem não podia vir naquele tempo. É o William Branham que está falando. Você tem que acompanhar. Sem dúvida, estava prometido na Bíblia. Estamos no fim. Não podia vir esta mensagem senão até este tempo. E está acontecendo agora como um sinal. Está acontecendo como um sinal. Bom, tem o parágrafo 60 ainda. É só um pedacinho do parágrafo para vocês verem. Parágrafo 60. O sinal. O sangue não é o sinal hoje em dia. O parágrafo 60 na nova tradução é 195. Então aqui, ó, escuta, meu irmão. Ah, mas eu quero o sangue. O sangue não é o sinal hoje em dia, mas sim a vida. Foi sangue Lutero, sangue nos dias de Wesley, sangue nos tempos pentecostal. Mas agora, no tempo da mensagem de William Branham, não é o sangue. Ele tinha que pregar essa mensagem, olha para você ver, depois que os selos foram revelados. Porque só depois do selo ser revelado é que ele agora é vida, não é cordeiro. Agora é vida. Agora ele mudou, a redenção já não está mais baseada no sangue. Agora você tem que receber a vida. E o que é difícil? A vida que saiu do sangue era o Espírito Santo. A vida que saiu Lutero, Wesley, Pentecoste. É a mensagem do profeta. A vida, a mensagem. Essa é a vida, não é o homem Brana. A mensagem é a vida que as pessoas precisam receber, a mensagem, mas elas não querem receber. A vida não podia estar como sinal naqueles tempos, porque era sangue de animal. O sinal ali era a química. Tinha que ter sangue literal aplicado no poste da porta. Porém agora é o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Agora é o Espírito Santo. Vamos ver esta redenção deste dia. Apocalipse 10, verso 3. Você vê, ao terminar a redenção pelo sangue do Cordeiro, então, como que Deus vem? Eu poderia ler desde o verso 1, Apocalipse 10. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto. Se vocês notarem, a era do sangue está aqui atrás, Apocalipse capítulo 5. Capítulo 5, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos?
E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Agora presta atenção. A voz disse para João: não chores, porque o leão venceu. E João já virou para ver o leão. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro. Ô, irmãos, é diferente do que Deus falou. Deus diz: o leão venceu. João foi olhar, não viu o leão. Por quê? Aquilo ainda, o livro estava cerrado. Era tempo do cordeiro. Ele não podia ver leão. Ele viu um cordeiro, porque o cordeiro mostrou seu sangue 7 eras da igreja. Então agora ele viu um cordeiro. Mas a voz já o advertiu que o leão venceu para abrir este livro, que está cerrado aqui no capítulo 5 de Apocalipse. No capítulo 10, você já vê, o livro está aberto. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste. Seu rosto era como o sol, os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto. Aqui agora terminou a redenção. Quando abriu o livro, abriu selos, então terminou a redenção pelo sangue. Que tipo de redenção temos aqui agora? Quando termina a redenção pelo sangue, no capítulo 10, verso 3, ele diz: e clamou com grande voz como brama o leão. Agora está respondendo o que João quis ver. Deus falou para ele, ele foi olhar, mas não viu o leão, viu o cordeiro. Porque para ver o leão, o livro tem que estar aberto. Você não pode ver Cristo como leão com o livro fechado. Com o livro fechado, Cristo é cordeiro, é sangue. Mas com o livro aberto, agora ele é leão. Por isso bradou como leão no capítulo 10, verso 3. Porque aqui ele não é mais cordeiro. Aí você vai nos selos e vê que o irmão Brana pregou isso. Ele não é mais cordeiro, ele é leão. Ele não é mais advogado, ele é juiz. Ele não é mais mediador. Se não guardar essas coisas, você não percebe onde Deus está trabalhando. Por isso as pessoas ficam cegas, elas não conseguem ver essas coisas. A redenção pelo sangue, então terminou ali. E aí vamos ser redimidos através do quê? Você quer ver o próprio irmão Brana falando? Como que nós somos redimidos? E se o sangue terminou, eu tenho que ser redimido. Tem que ter uma redenção para mim. Porque quando terminou o sangue animal, teve uma redenção pelo sangue de Jesus Cristo. Quando o sangue foi vertido, teve uma redenção pelo batismo do Espírito Santo. Quando terminou as eras, então agora tem outra redenção, porque o sangue terminou nas eras. 7 eras da igreja, termina o sangue, o livro abre. Quando o livro abre, então, agora João, que somos nós, a noiva. Irmão Brando diz que João aponta para a noiva. Ela olha, ela já não vê mais um cordeiro. Agora ela vê o leão do jeito que a voz disse para João lá atrás. Levou 2 milênios para poder isso acontecer. Mas quando você olha hoje, você não vê o cordeiro, você vê o leão. Mas que diferença tem? É que o cordeiro converteu. É para dizer, você também tem que converter. A sua redenção converteu. Aí então não posso ser redimido porque não tem sangue. Agora vamos ver como ele está nos redimindo. Presta atenção, irmãos. É coisa que a gente tem pregado para vocês, mas sempre é bom bater mais, que vai ficar firme o prego. E diz o profeta, tem que dobrar a ponta ainda. Tem que dobrar a ponta para não arrancar. Então eu faço muito isso. Bato, viro e bato do outro lado também. Então aqui, 238, a festa das trombetas. Eu te disse que a redenção pelo sangue
acabou mostrando aqui na mensagem o sinal que o irmão Branham diz, não é mais o sangue. Ele diz, foi sangue no tempo de Lutero, de Wesley, nos pentecostais, mas hoje não é o tempo do sangue, é o tempo da vida. Então não adianta eu mentir para vocês, não, irmãos, é o tempo do sangue, clama pelo sangue. Não, agora é a vida mesmo que você tem que clamar. Você tem que pedir a vida daquele cordeiro em você. Amém? Bem, mas vamos notar aqui a nossa redenção. 238, a festa das trombetas. E a mensagem do sétimo anjo sob a mesma trombeta, sob tudo mesmo, exatamente o mesmo selo, é para quê? Chamar o povo, a noiva, para fora do Pentecostes. Agora você sabe que o irmão Branham gostava de barulho, irmãos. O irmão Branham gostava de barulho. Você pensa que o irmão Branham não gostava? Ele disse, se você não gosta de barulho aqui, como vai ser se você for chegar no céu quando todos estiverem reunidos? E quem faz o barulho é o povo pentecostal. É o que mais faz barulho. E depois o irmão Branham vem e diz, olha, eles pulam, gritam e não recebem nada. Quer dizer, faz barulho, mas não recebe nada. Se faz barulho e não recebe nada, pelo menos nós deveríamos fazer barulho, porque nós estamos recebendo. Faz barulho e não recebe nada, porque não conhece o novo nome. Nós podemos fazer barulho, porque nós recebemos a palavra e conhecemos o novo nome. Certo? Isso daí deve ser entendido. Ele diz aqui, ó, chamar o povo, a noiva, para fora do Pentecoste e tradições do mundo para uma expiação genuína. Mas espera, chamar um povo aqui agora para uma expiação genuína, a outra não foi? Foi, mas estava dentro das eras. Agora você é chamado fora das eras da igreja, porque as eras terminaram, então você é chamado para uma expiação genuína. Que tipo de expiação é essa? Ele diz, a palavra, Cristo, personificado na sua palavra, aqui, feito carne no nosso meio. Você já viu o Cristo personificado, feito carne em nosso meio? Como que Cristo personificado, feito carne em nosso meio, chamava? Ele não podia falar. Esse é o mistério do sétimo selo. Ele não podia falar. Mas ele falou, está claro, isso aqui para mim está claro. Ele falou. Você, escuta bem, vou repetir. Como que é a expiação agora? Uma expiação genuína. A palavra, Cristo, porque Cristo sempre é a palavra. Personificado na sua palavra aqui. Feito carne no nosso meio. Só Jesus. Para poder ajudar as pessoas a ver. Então, qual é a expiação? Genuína. Por quê? Porque agora não adianta você querer ser expiado pelo sangue. O sangue já te expiou. E eu sempre digo, eu tenho o privilégio de viver no final de uma era e no começo da outra. Eu tenho o privilégio de viver na era de Laodiceia e na era do profeta, que é a era do Filho do Homem. Você tem esse mesmo privilégio. Então, nós somos mais responsáveis, porque nós vivemos numa era do sangue e vivemos na era da vida. E não adianta você, na era da vida, querer viver no sangue. Você tem que tomar a vida. E a vida é a mensagem do dia, Cristo, a palavra Cristo, personificado em carne humana no nosso meio. Amém. Vou terminar aqui, que tenho mais 2 parágrafos. Que quando termina a nossa redenção, esta redenção feita pela mensagem, a palavra feito carne. Agora, eu quero que você entenda que depois do irmão Branham, que foi a palavra feito carne no nosso meio, agora tem a redenção pelo livro aberto, que está conosco, nós estamos comendo. A palavra feito carne foi no tempo do irmão Branham. Agora, você toma a palavra, foi feita carne, abriu o livro. Quando ela se fez carne aqui, ela abriu o livro. Então a redenção agora passa para o livro. O que Adão perdeu lá atrás. Adão perdeu o livro.
Adão perdeu a maneira de ser redimido. Aí Deus teve que trazer cordeiro, trazer o filho, trazer o Espírito Santo, trazer o irmão Brana, e agora a noiva, para outra vez voltarmos. Isso é converter, isso é ser redimido. O livro agora está na mão do homem outra vez. Adão perdeu o livro, Jesus restaurou o livro, Brana pegou o livro na mão. Outro homem pegou o livro na mão. O livrinho aberto veio para a mão do profeta. E agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que comer o livro. Eu tenho que orar bastante. Eu tenho que espernear para receber poder. Eu tenho que ir para o monte. Eu tenho que fazer... Não. Sabe por quê? Sabe por que não? Me desculpe as irmãs que trabalham, que é muito bom trabalhar. Mas o marido já põe o alimento ali dentro. O que você tem que fazer? Comer. Comer o alimento. Não é? O marido trouxe o alimento para dentro de casa. A mulher come. Tem muitas mulheres que ajudam o marido a trazer alimento. Mas vai comer também. Ajuda a trazer o alimento. Então, vai comer. Esse é o trabalho da igreja. Eu não tenho nem que ajudar Jesus. Muitas mulheres têm que ajudar o marido a trazer alimento para ela comer, para ajudar os filhos, porque o salário é irrisório, não dá. Então, Jesus não, o salário é bem pago. Jesus ganha bastante. Foi sangue, ele deu a vida. Ele diz, olha, tem uma coisa, agora o que você tem que fazer é só comer. Agora você vai ter força espiritual. Não precisa de fazer mais nada. Depois da coisa revelada, eu preciso orar a Deus para Deus me revelar. Tem muita gente que precisa orar a Deus, até para Deus revelar o batismo, já está revelado na Bíblia. E eles têm que orar para Deus revelar. Me revela então, Senhor, se o batismo é certo no seu nome. Já está na Bíblia, já está revelado na Bíblia. Então é coisa, o alimento está aí, mas não come. Aí nós vamos ficar uns magricelos aí, sem força, porque não comemos a palavra espiritual, não comemos esta mensagem. Então aqui está, a redenção hoje, meu irmão, não é aquela palavra feito carne no nosso meio, porque era Brana, a palavra feito carne é Cristo, é um homem, agora é um corpo. A redenção agora é o livro aberto, é você tomar o livro aberto, comer. Era a mesma coisa de você ter o sangue no dia, de ter o Espírito Santo no dia de Pentecostes, de ter a palavra feito carne nos dias do irmão Brana. Hoje você tem a mesma coisa, só tenho que comer o livrinho e profetizar outra vez. Amém? Bom, deixa eu finalizar com Israel. Você sabe que nós sempre aprendemos que a redenção só vem através do sangue. Mas estou mostrando para vocês que o irmão Brana, mesmo que diz que a redenção é pelo sangue, ele pregou a redenção pelo poder. E agora nós temos aqui a redenção de Israel, não pelo sangue. Vocês conhecem isso. Deixa eu ler para vocês. E pensa assim, Israel vai ser redimido. Será que tem que alguém morrer, tem que matar algum cordeiro, tem que Jesus vir para eles, morrer? Não, ele morreu uma vez só, uma vez por todas. E acabou, ele não tem que morrer mais, já está pronto. 213, 214, a festa das trombetas. Ele diz, quão perfeito é hoje. Não é uma nova matança que Moisés simbolizou com o ferir da rocha pela segunda vez. Isso não deu certo. Não a matança de uma besta, mas uma lamentação de rejeição da expiação. Oh, que coisa! Israel então é expiado, é redimido através do quê? Choro, lamentação. E está na Bíblia. Chorará cada família à parte. Que feridas são estas? São as feridas que eu obtive na casa dos meus amigos. E agora chora cada família à parte. A redenção deles é por lamentação. É acompanhar isto. Só Deus pode mostrar essas coisas para um profeta. Nós nunca íamos pregar isso se não tivéssemos um profeta. Nós não sabemos nada.
Mas nós comemos o livrinho. Se comemos o livrinho, estamos dando resultado da comida, do alimento. O seu físico vai responder aquele alimento que você come. Se tem proteínas e assim por diante, sais minerais, você vai mostrar isso. Mas se não come, aqueles que não comem uma alimentação que contém ferro, vai ter que tomar depois Robrobion. Isso é do meu tempo, né? Iberol, lá atrás. Vai ter que tomar, por quê? Ficam anêmicos. Não comeu o feijão que já contém ferro. Mas quem come já não precisa disso. Então, você tem que alimentar com a palavra do dia. Este é o alimento. E saber, a redenção nossa hoje é ter o livro aberto. Eles vão espantar, mas nós temos o livro aberto. Somos redimidos pelo livro aberto. Fui redimido pelo sangue, pelo poder, pelo Espírito Santo, pela palavra feito carne e pelo livro aberto agora. O livro que ninguém conhecia nada dele, mas foi aberto, então traz-me uma redenção por revelação. Esta redenção, pela revelação, através deste livro que foi aberto. Hoje você sabe o que são os selos, o que são os trovões, o que é o sétimo selo, que é a manifestação do Filho do Homem. Era o mistério do dia, que ninguém sabia. Era o dia e hora que ninguém sabia. Hoje nós sabemos até dia e hora. O povo diz, você sabe? A Bíblia diz que ninguém sabe, rapaz. E você sabe? Sim, nós sabemos. O dia e hora que ninguém ficou sabendo. Porque o dia e hora está dentro da quase meia hora de silêncio do capítulo 7 e capítulo 8 de Apocalipse, verso 1. Que havendo aberto o sétimo selo, houve silêncio no céu por quase, não é por meia hora, quase meia hora ainda. Quase meia hora. Aí você toma, quando esse livro foi aberto, e o Cordeiro apareceu como anjo forte no Monte Pôr do Sol, 28 de fevereiro de 1963, às 18h10 até às 18h30, quase meia hora. Foi exatamente aquele momento em que o povo estava tudo de olho para a montanha. O que está acontecendo? Ninguém sabia. Ninguém em Tucson sabia. Mas o irmão Brana sabia o que era aquilo. Então foi a vinda do Filho do Homem. O segredo, meu irmão, não é muito rápido. O segredo é a vinda do Filho do Homem. Segredo de meia hora não é arrebatamento. Foi a vinda do Filho do Homem. É este que era o segredo. Era Deus vindo em carne para nos redimir através da palavra personificada, feita carne em nosso meio. Outra vez. Pai Celeste, obrigado, Senhor, por mais este momento. Que o Senhor possa nos ajudar a absorver esta palavra, pois sabemos que ela é verdade. E aos poucos podemos continuar nos alimentando com esta fé na revelação, porque alcançamos o livro aberto e somos hoje redimidos. A redenção está aqui, Senhor. Se não cremos que o livro foi aberto, é porque não somos redimidos hoje. Mas se cremos e vemos o livro aberto, e se o livro abriu, eu posso ver o que estava dentro, porque agora foi revelado. Ajuda esse povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.